Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesta terça-feira, as leituras falam que diante de Jesus, de sua ressurreição e do Evangelho, é impossível permanecermos neutros. E o Cristo pode nos ensinar em qualquer momento, ou de dia ou de noite, como a Nicodemos. Então, que nós realmente compreendamos o que nos diz o Senhor. Então, a primeira leitura de hoje está em Atos, capítulo 4, versículo 32 a 37. Atos, capítulo 4, versículo 32 a 37. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía era... E ninguém dizia coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. E não haviam, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam um preço do que era vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se por cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, conguminado pelos apóstolos, Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, essa primeira leitura, na verdade, essa primeira leitura é a continuação, também, da leitura de ontem, A gente viu que a leitura de ontem também foi essa, a primeira leitura. E mostra pra gente, que nós devemos sempre, como eu falei ontem, dar testemunho, da ressurreição de Cristo, Aqui, nessa primeira leitura, fala justamente sobre isso, Aqui, fala é uma continuação, da leitura de, na verdade, a leitura de ontem não, da leitura de domingo, Quem acompanhou as liturgias domingo, viu que a gente fez, essa leitura domingo também, Então, essa leitura fala pra gente, que nós devemos cada vez mais dar testemunho de Cristo, e da ressurreição do Senhor, Então, que nós realmente não possamos sempre, cada vez mais, ter Deus em primeiro lugar, e dar testemunho de Cristo a todos, Como falou aqui, com grandes sinais de poder, Os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Cristo, E ali, a multidão era só um coração e uma só alma, Ninguém considerava suas coisas como próprias, E tudo entre eles era posto em comum, então, que nós realmente possamos sempre cada vez mais abrir mão dessas coisas, não, quer dizer, não tê-las como prioridade, que a prioridade na nossa vida seja sempre, Jesus Cristo, Como fala a palavra de Deus, buscai as coisas do alto, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Que todas as outras coisas serão acrescentadas, tá certo? E agora, a leitura do Evangelho hoje está em João capítulo 3, versículos 7 a 15. Então, que nós realmente possamos sempre cada vez mais buscar o reino de Deus, Que nós realmente possamos sempre ter Deus, ter Cristo em prioridade na nossa vida. Agora o Evangelho está em João capítulo 3, versículos 7 a 15. João capítulo 3, versículos 7 a 15.
Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que vimos. E não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa leitura do Evangelho, né, mostra pra gente, né, que nós devemos, né, sempre cada vez mais ouvir, né, Jesus Cristo, né? Então, essa leitura do Evangelho, né, fala pra gente, né, que nós devemos sempre compreender, né, o que Jesus disse, o que Jesus diz. A conversa de Jesus aqui com Nicodemos, né, fala pra gente, né, o vento sopra onde quer, né, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito Santo. E aí Nicodemos pergunta, mas como é que isso pode acontecer? E aí Jesus respondeu: Você é mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Mas vocês não aceitam o vosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo estas coisas da terra, como vocês podem acreditar nas coisas do céu? Então, né, que nós realmente possamos aprender sempre, cada vez mais, ouvir o que Cristo nos diz, né? Cristo pode nos ensinar a qualquer momento, de dia ou de noite, como ele fez a Nicodemos, né? Então, que nós realmente possamos sempre, né? E aí Jesus fala aqui, nós possamos sempre acreditar na palavra de Deus, né? Do mesmo jeito que Jesus fala aqui. Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele creram tenham a vida eterna. Então, que nós possamos sempre cada vez mais dar testemunho de Cristo a todos, tá certo? E que nós possamos ouvi-lo sempre, né? Que nós realmente possamos compreender, né, o que o Senhor nos diz hoje, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.